boa noite, né, a todos. Bem-vindos aí a mais uma aula nossa, com um gostinho de saudade, né, rapaz? Eu brinquei no grupo, mas com muita sinceridade na brincadeira aí. Brincando, já tem umas 3 ou 4 semanas aí que não nos falamos, né, de forma ampla. Feriado, tive um compromisso que caiu logo no dia da aula, mas seguimos juntos, tá? Então, eu deixei uma atividade, já vi que a turma fez, e aí hoje nós vamos falar do tema, né, NR9, o famoso Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, para a gente ficar um pouco mais alinhado com os conceitos, né, que vocês buscaram lá na atividade, tá? Então, eu vou colocar para apresentar minha tela aqui, e aí, naquela prática, né, a gente vai intercalando. Fiquem à vontade aí para interromper e trazer participação para a gente. Ó, o Peterson está chegando, só porque falamos dele. Ó. Invocamos ele positivamente aí. Então, nós vamos falar do PPRA, intercalando telas aqui. Quando der uma notificação aqui do chat, eu volto para a tela do programa, mas fiquem bem à vontade aí para interromper e perguntarem quando quiserem aí, tá bom? Então, falando aí de PPRA, né, o que a gente comentou durante os exercícios, no mínimo encontramos informações aí ao longo do exercício que nós fizemos na semana retrasada, né? Porque na passada foi feriado, então na semana retrasada nós tivemos uma atividade que a proposta era buscarmos, né, as reflexões e interpretações aí da NR9, né, no que tange aí ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É o famoso PPRA, que a turma de segurança fala muito, né? Então a gente ouve muito a turma aí do time de segurança falar do famoso PPRA. E aí nós vamos reforçar em alguns momentos, mas vale sempre lembrar que os ambientais, aí, o termo ambientais desse programa, ele não está ligado à sustentabilidade, né, ao meio ambiente, como a gente está acostumado a ouvir, e sim está relacionado ao ambiente de trabalho, tá bom? Então, nós vamos reforçar essa distinção, esse entendimento ao longo do nosso bate-papo, para ficar bem claro. Tá? Então, nós vamos começar com o conceito, né, do PPRA, né? O que é o PPRA, o que significa essa sigla, e aí, como o próprio nome da aula, inclusive, trouxe para a gente, né? O PPRA nada mais é do que a sigla que diz sobre Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Né? Por isso a sigla, então, PPRA. Qual é o objetivo, né? Para que serve este programa de prevenção de riscos ambientais no âmbito, né, de cuidado com a saúde e a segurança dos trabalhadores, turma? Nada mais, nada menos do que garantir, né, de forma estruturada ou de forma direcionada, de forma planejada, ações de prevenção da saúde e integridade física, né, dos trabalhadores, e esta ocorre através de antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequentemente, né, controle, né, da ocorrência dos riscos no ambiente de trabalho. Né, riscos estes que possam vir a colocar em xeque, né, ou a probabilidade de ocorrência de doença ou acidente de trabalho. Não é isso? Então, esse é o conceito básico de PPRA, né? Aquele programa que visa, né, a prevenção da saúde e integridade física dos trabalhadores. Beleza? E aí, turma, nós precisamos entender que este é um documento legal.
o que nós estamos falando de documento legal? É uma determinação por lei, né? Então, já entendemos em aulas passadas que as normas regulamentadoras são leis, né? Normas regulamentadoras que sustentam, né, uma lei 6.514 da portaria 32.514 também, inclusive, né? E aí, essas normas, elas têm, no Brasil, teor legal, né? Então, esse documento, toda e qualquer empresa, ela é obrigatória, né, ou ela é obrigada, melhor dizendo, a elaborar o seu programa de prevenção de riscos ambientais. E aí a gente vai até dar uma explorada um pouco nisso. Então, quando a gente fala do PPRA, turma, a gente fala primeiro de suas ações, de sua proposta, né? Seu sentido. Esse documento, ele não pode existir meramente por existir, né? Não pode ser considerado um documento que, não, vamos fazer para caso a legislação, né, seja exigida ou seja fiscalizada, né, caso a gente tenha uma fiscalização em âmbito legal, a gente tem um documento para apresentar. Não, não. Esse documento, né, ou esse programa, ele tem que ter as suas ações desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa. Isso cabe, inclusive, para aquelas empresas que possuem filiais, né? Eu tenho uma indústria farmacêutica e essa minha indústria farmacêutica, ela possui filiais em diversos estados. Cada filial, um programa. Eu tenho uma rede de postos de gasolina. Então, eu tenho dentro da mesma cidade 5, 6 postos de gasolina, né, espalhados aí naquela determinada cidade. Cada um desses 5 estabelecimentos, cada um desses 5 postos de gasolina, precisa ter o seu documento independente, né? E essa garantia, ela é de total responsabilidade do empregador, ou seja, da empresa, né? Então, eu, como o empresário, o dono aí dos postos de gasolina, necessariamente eu me responsabilizo em garantir que cada um posto tenha o seu programa específico e que essa elaboração, implementação deste programa seja com participação dos trabalhadores envolvidos naquela unidade, tá? E, obviamente, abrangendo, né, com profundidade, inclusive, todas as características locais, tá? Então, ou seja, o posto de gasolina que está lá no bairro X tem as características do posto de gasolina do bairro X. Edmilson, mas esse posto do bairro X, ele é idêntico ao posto do bairro A. Cara, maravilha que ele é idêntico. Que bom que eu estou conseguindo padronizar as minhas atividades. Necessariamente eu preciso ter um documento para lá também. Beleza? Então, as ações do programa, ela tem que ser por estabelecimento, né? Ou seja, por CNPJ, a gente costuma dizer assim, inclusive. Eu tenho uma empresa matriz, que ela tem um CNPJ como matriz, e eu tenho outras filiais, cada uma delas com um CNPJ, que é o CPF da empresa, digamos assim, individuais por cada segmento. Então, necessariamente um programa para cada estabelecimento daquele lá. Beleza? E depois nós vamos falar que o PPRA, ele precisa ser parte integrante de um conjunto um pouco mais amplo, né, de iniciativas da empresa quando o assunto for prevenção da saúde e integridade física dos trabalhadores, né? Ou seja, o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele não pode ser independente, né? Um documento aleatório. Ele tem que estar totalmente conectado, né, com as outras iniciativas da empresa em prol da prevenção, né, e proteção da saúde e integridade física dos seus trabalhadores. A exemplo do PCMSO, que nós, inclusive, fizemos também, né, atividades e discutimos, inclusive, em aula,
o conceito, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que está determinado lá pela NR7. Esses dois documentos, inclusive, eles têm uma ligação enorme. Por que eles têm uma ligação enorme, turma? Porque lembra que nós falamos na aula, né, do PCMSO, que o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o famoso PCMSO, ou vulgo PCMSO, como queiram, ele traz como base, né, a garantia da saúde do trabalhador, o controle médico, né, da vida, inclusive laboral dos trabalhadores. Pois então, se eu estou falando que existe um programa para cuidar da saúde do trabalhador, para dizer quais são os exames que o trabalhador vai fazer, qual a periodicidade que esses exames deverão ser realizados, isso tudo tem que ter uma referência, né? E aí lembram que nós comentamos em aula passada que essa referência é o PPRA. Então, eu tenho o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais dizendo quais são os riscos que o trabalhador está exposto e temos o PCMSO dizendo quais são os exames que esses trabalhadores precisam fazer para cuidar, né, de sua saúde em relação à exposição àqueles riscos. Tranquilos? Um outro documento que existe uma conexão muito grande com o PPRA, turma, é o famoso PPP. O que é o PPP? É o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um documento que conta a história do trabalhador nas empresas por onde ele passou, que serve como base para a sua aposentadoria. Talvez vocês não estão um pouco ou tão tanto preocupados com esse tema, aposentadoria, porque estão começando a carreira profissional agora, talvez, por mais que já tenha alguns de vocês aí há 2, 3 anos trabalhando, mas esse tema aposentadoria é algo que está presente em sonho, né? Nós sonhamos em um dia aposentar. E isso não está só no sonho de vocês, está no sonho de milhares e milhares de brasileiros, né? Não discutindo questões políticas, mas inclusive pelos cenários políticos que o país vive, que vira e mexe tem, né, parlamentares questionando os critérios atuais, né, ou cotidiano para a aposentadoria. Mas, enfim, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, o famoso PPP, por ele contar a história laboral do trabalhador, ele tem como base o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ou seja, um outro documento conectado ao PPRA, né, de forma integrada, né, ao conjunto de ações ou iniciativas que as empresas precisam adotar, né, ou seguirem para que a prevenção, né, e a preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores sejam levado e considerado em pauta. Bacana, turma? Daí, nós podemos, então, dar uma explorada no conceito de riscos ambientais, já que nós estamos falando que o PPRA é um programa de prevenção de riscos ambientais. Um programa, nós sabemos o que é, né? Programa, nós costumamos definir claramente ou objetivamente como um conjunto de ações com uma determinada referência ou com determinados propósitos. O que é um programa? Um programa nada mais é do que um conjunto de ações integradas em prol de um determinado resultado. Prevenção são ações conjuntas em prol de garantir que o acidente ou a doença não ocorra, não aconteça. Prevenir, né? O conceito de prevenção vem do verbo prevenir, cuidar-se, evitar-se que, não é isso? E esse conjunto de ações para evitar que, ele tem que se basear no quê? Vai se basear nos riscos ambientais. E aí, de novo, né, aquele entendimento que nós trouxemos aí previamente,
de que nós não estamos falando de aspectos voltados ao meio ambiente, né, a sustentabilidade, como a gente tem o hábito de ouvir, né? Questões ambientais está muito ligado à sustentabilidade, ao meio ambiente, né? À natureza, né? Podemos dizer assim. Dessa forma aqui, não. Dessa forma aqui, nós estamos falando daquelas condições encontradas no ambiente de trabalho com potencial de gerar dano à saúde ou integridade física dos trabalhadores. Isso nós damos o nome, então, de riscos ambientais. E aí, a legislação brasileira, especificamente, né, a NR9, ela vai considerar três grupos, aí nós vamos falar, na verdade, são quatro, né? Com o texto atualizado aí, ele traz três, mas a gente tem um conceito meio que entranhado, né? Meio que oculto, talvez, aí, enraizado também no conceito de prevenção, que é um outro risco que a gente vai falar também. Então, para efeito, né, da NR9, para considerar riscos ambientais com base na NR9, nós vamos falar que serão considerados riscos ambientais nada mais, nada menos do que os agentes físico, químico e biológicos existentes no ambiente de trabalho, tá? Que por sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição é capaz de causar danos à saúde do trabalhador, ok? E aí, naquele entendimento aí de um risco oculto, entranhado, meio, né, enraizado ainda nos conceitos de prevenção, nós temos um outro agente ambiental que nós chamamos de agente mecânico ou de acidente, tá? Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, fique necessariamente fixado no nosso conceito que risco ambiental ou riscos ambientais, para efeitos inclusive legais, nada mais é do que agentes físicos, químicos, biológicos encontrados no ambiente de trabalho com potencial de gerar dano à saúde e integridade física dos trabalhadores. Beleza? Então, se perguntarem para vocês, inclusive, num futuro bem próximo, né, quais são os riscos ambientais, né, para efeitos do PPRA? Sem sombra de dúvida, podem responder risco físico, químico, biológico e de acidente, né? Ou apenas risco físico, químico e biológico, tá? Para os conceitos atuais. Aí, turma, nós vamos então entender o que a NR9, né, ou o famoso PPRA, como queiram aí, considera-se como riscos físicos. O que nós vamos considerar como risco físico baseado na NR9? Nada mais, nada menos do que aqueles agentes, né, aquelas substâncias encontradas em diversas formas de energia, né, a que possa estar expostos os trabalhadores no ambiente de trabalho, que possa gerar dano à sua saúde. Quais são os exemplos, né, de agentes ou substâncias encontradas em formas de energia em ambiente de trabalho? Ruído, vibração, pressão, ter calor, né, ou frio, que a gente chama de temperaturas extremas, né, calor ou frio, radiações, ok? Infravermelho, ultrassom, ou seja, ondas, né, radioativas. Nós estamos encontrando ou falando, né, de substâncias encontradas no meio de trabalho ou no ambiente de trabalho em forma de energia, beleza? Então, esses nós consideramos como riscos físicos ou agentes físicos. Eu costumo dizer que os riscos físicos são aquelas substâncias
mensuráveis, né, no ambiente de trabalho, aquilo que eu meço, aquilo que eu consigo medir. Né? Eu consigo medir ruído, qual é a intensidade do ruído, qual é a intensidade da vibração, qual é a concentração de calor, qual é a concentração do frio, isso eu meço. Né? Isso, querendo eu ou não, eu vou encontrar formas de medir. Bacana? Diferente um pouco dos agentes químicos, né? Ou riscos químicos, como queiram, que nada mais é do que toda aquela substância ou compostos, né, de produtos que derivam de uma combinação química, que, penetrando no organismo, principalmente pelas vias respiratórias, podem trazer dano à saúde do trabalhador. E aí a gente lista alguns exemplos, né? Poeira, fumos, névoas, neblinas, vapores, gases, certo? Ou seja, é uma combinação ou um composto químico que eu posso inalar, né, através da minha respiração, que vá gerar dano para a minha integridade física ou a minha saúde. A essa condição dá-se o nome, então, de agente químico ou risco químico, beleza? E uma diferença, né, que a gente encontrou, aí eu possa encontrar, né, em relação ao agente físico. Nem todo agente químico, nem todo risco químico, nem toda composição química ou derivado ou combinação, né, de agentes químicos eu consigo medir. Né? Às vezes eu vou ter uma combinação química que eu não consigo facilmente ou através de equipamento, né, de fácil acesso, mensurar qual é a concentração. Eu vou dizer apenas que existe. Né? Vamos ter alguns que é possível medir. Tá? Existem diversas composições químicas que, de formas, né, ou em meios laboratoriais, é possível se medir e dizer qual é a sua concentração. E aí, se a gente for, inclusive, lá na NR15, e aí vocês lembram que nós estudamos, inclusive, NR15, né? Passamos lá pelos agentes e atividades, né, insalubres, nós vamos encontrar substâncias químicas que eu só vou reconhecer, dizer que existe. Por quê? Porque eu ainda não tenho em mercado forma viável de mensurar a sua quantidade ou intensidade. Tranquilos? E aí nós partimos então para o terceiro agente ambiental definido pela NR9, que é o agente biológico. E aí nós vamos atrelar, né, ao conceito de agentes biológicos ou risco biológico, toda aquela existência ou toda aquela condição onde exista micro-organismos vivos. E aí nós estamos falando de fungos, bactérias, vírus, bacilos, parasitas, né? Entre outros micro-organismos aí, que inclusive está muito bem amparado legalmente pelo anexo 14, né, lá da NR15, que nós estudamos também em aulas passadas. Né? Quando encontrados em ambientes laborais ou em ambientes ocupacionais, né, em locais de trabalho, como queiram, todo micro-organismo serão considerados como riscos ou agentes ambientais biológicos. Então, nessa miscelânea aqui, a gente consegue entender que os agentes físicos são aquelas condições ou combinações ou substâncias encontradas no ambiente de trabalho em formas de energia. Os agentes químicos, aí mais fácil, inclusive, né, então, quanto os biológicos, de associar, que esses estarão ligados a substâncias ou combinações químicas. E os biológicos, obviamente, né, ou automaticamente, como queiram, ligados aos
micro-organismos vivos. Fechado? E aí vem aquele quarto elemento, né? Aquele quarto risco, aquele quarto tipo de agente ambiental, perdão, ou não, né? Que os agentes mecânicos, ou também conhecido como riscos de acidentes. Né? Esses são nada mais, nada menos do que aquelas condições encontradas no meio, né, de trabalho ou no ambiente de trabalho que potencializa o risco de acidente de trabalho. Tá? Então, nós vamos falar lá de um piso escorregadio, né? Nós podemos falar lá de um trabalho em altura, nós podemos falar lá de trabalho com eletricidade, que inclusive, né, é a temática principal do curso de vocês. Então, toda aquela condição pré-existente no ambiente de trabalho que coloca em risco a minha saúde ou a minha integridade relacionada a um acidente, nós vamos considerá-los como agente ambiental mecânico ou agente riscos de acidente, beleza? E aí, turma, para aqueles que estão antenados na tela, vão ver que cada um dos quadrinhos aí, com os conceitos dos agentes, veio circulado, né, ou demarcado, como queiram, em cores diferentes aí. Qual é o objetivo dessa distinção por cor, turma? O PPRA, assim como ele é base ou referência, né, para o PCMSO, que é um outro programa, também documento, para o PPP, que é um outro documento, ele vai servir de base para o famoso mapa de risco ambiental. O que é o mapa de risco ambiental? É um outro documento que, assim como o PPRA, assim como o PCMSO, assim como o PPP, assim como o PCR, PPR e mais alguns P's da vida aí, compõem, né, ou fazem parte do conjunto de ações de prevenção de doenças e acidentes do trabalho. O mapa de risco ambiental, definido lá pela NR5, de responsabilidade da CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ele visa o quê? Apresentar para os trabalhadores quais são os riscos existentes naqueles determinados locais no ambiente de trabalho, ou seja, naquelas determinadas seções ou repartições, como queiram chamar. Beleza? E aí, os riscos no mapa, né? Fica até uma dica de exercício para vocês aqui, uma hora vaga aí, que estiverem navegando pela internet aí de bobeira, pesquisem lá sobre mapa de risco ambiental, que vocês vão ver que tem um layout, né? Uma planta baixa, como queiram, de uma determinada área ou determinadas áreas da empresa, com umas bolinhas coloridas. E aí essas bolinhas coloridas indicam os riscos existentes naquele ambiente de trabalho. E aí, para não ficar muita escrita, né? Lá no mapa, aquelas bolinhas coloridas, cada cor vai indicar um grupo de risco. Ou seja, se eu olhar para um mapa de risco e ver uma bolinha verde, eu estou entendendo que nesse setor tem risco físico. Se eu vi uma bolinha azul, né, não tem nada a ver com cruzeiro, absolutamente nada. Ela está totalmente ligada aos riscos mecânicos. Se eu ver uma bolinha vermelha, não posso esperar que tenha um preto com ela ali, né, para me remeter lá ao Flamengo, que está correndo atrás aí, mas não vai nos alcançar. Por quê? Porque o vermelho está ligado ao risco químico. Se eu ver uma bolinha marrom, né, eu estou entendendo que ali naquele determinado setor tem um risco ou um agente biológico. E ainda tem uma outra corzinha que não está aqui, e eu vou explicar o porquê. Nós vamos encontrar lá no mapa de risco, que é a bolinha amarela. Por que nós não vamos encontrar no PPRA? Porque a bolinha amarela, ou a cor amarela, né, no mapa de risco, ela corresponde ao risco ergonômico. E aí o risco ergonômico, vocês lembram bem
que ele está associado à NR17, né? Nós já falamos algumas vezes aqui, né, de conceitos ergonômicos, aplicação, inclusive, né, dos conceitos ergonômicos. E no mapa de risco, a bolinha amarela corresponde a risco ergonômico. E o risco ergonômico, ele não está amparado ou definido, né, nos conceitos do PPRA. Por quê? Porque o PPRA ele cuida de riscos ambientais. Riscos ergonômicos, nós aprendemos bem, inclusive, quando falamos dele, que ele está muito ligado à organização do trabalho, né? Arranjo organizacional, né? Ou físico de locais e ambientes de trabalho, iluminação, entre outros fatores. Então, o risco ergonômico, ele não é tratado pelo PPRA porque existe uma temática, né? Existe uma matéria aí única e exclusiva para tal. Combinado? Então, entendemos qual é o conceito, né, de riscos ambientais e quais são esses riscos, ou quais são esses agentes. Daí, então, nós podemos seguir para a estrutura do PPRA. Então, o programa, ele começa primeiro com o planejamento, né, o que a gente chama de planejamento anual, com estabelecimento de metas, prioridades e um cronograma. Então, necessariamente, o meu programa ele tem que partir de um planejamento. Inclusive, esse planejamento ele tem que ser revisto uma vez ao mínimo por ano, beleza? Depois de ter planejado, aí eu tenho que ter quais são as minhas estratégias e a metodologia de ação. Como que eu vou executar, né, cada uma das etapas que eu planejei? Então, quais são as minhas estratégias? Eu vou elaborar campanhas, eu vou executar dinâmicas, quais são, né, as referências, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para que o meu programa seja, de fato, né, colocado em prática. Depois eu preciso partir para a fase, né, ou etapa de registro, manutenção e divulgação dos dados. Peraí, eu defini que nós vamos treinar, né, os empregados, eu estou usando uma metodologia de avaliação, eu preciso medir. Lá no meu planejamento, eu tenho a fase de identificação e qualificação dos riscos e quantificação também, né? De medir, de mensurar. E esses dados, eu vou medir o ruído, a concentração do ruído vai estar onde? Eu preciso de colocar isso no meu documento. De quanto em quanto tempo eu vou fazer isso? Tem que estar muito claro para mim no meu documento. Eu vou divulgar isso para os empregados. Qual a forma? Opa, o mapa de risco de novo aí vindo na mente. Eu vou divulgar para a turma através do mapa de risco. Então, eu preciso de planejar, definir estratégias e registrar tudo isso. E aí eu posso partir, né, para a minha quarta e última etapa de estrutura, né, ou para a minha quarta estrutura, melhor dizendo, para a minha quarta fase do meu programa, que é definir periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do programa. E aqui volto um pouquinho na explicação, onde eu disse que o meu planejamento deva, no mínimo, uma vez por ano, ser revisitado. Ok? Então, quando a gente falar de periodicidade, forma de avaliação do meu programa, eu preciso necessariamente, ao mínimo uma vez por ano, ter o meu programa revisitado, revisado, atualizado. Ou em casos extremos, né? Eu fiz, ou a minha empresa passou por uma mudança considerável, né, em sua estrutura organizacional, e aumentou o leque de agentes ambientais ou diminuiu, né? A gente pode mudar para melhor também, diminuiu o número, né, de riscos ou agentes ambientais, necessariamente eu preciso ir lá e revisitar o meu programa, porque a realidade não está batendo, né? Então eu preciso dessa atualização. Daí, então, eu definido, né, ou tendo definido qual é a estrutura do meu programa, eu posso partir, então, para as fases de desenvolvimento dele. Como que eu vou desenvolver um programa de prevenção de riscos ambientais, turma?
Primeiro, fazendo a antecipação e reconhecimento dos riscos. Tá? Essa fase é eu dizer que os riscos existem. Tá? Então, o que eu considero como antecipar e reconhecer o risco? Eu ir no ambiente de trabalho e falar assim, olha, nesse setor aqui tem ruído. Então, aqui tem um agente físico. Olha, nesse setor aqui tem um agente químico, porque tem substâncias químicas aqui que vão ser manipuladas pelos trabalhadores. Olha, nessa região aqui, nesse setor de trabalho, vai ter risco biológico, que aqui tem a presença de micro-organismos vivos. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou reconhecendo, eu estou dizendo que existe. Meramente dizer que existe. É a primeira fase do meu programa. Isso tudo, obviamente, tá, turma? Documentado. Daí, então, eu vou lá para a segunda fase, que é estabelecer prioridades e metas de avaliação e controle. Eu preciso ter definido o que eu vou fazer. Espera aí, tem alguma coisa acontecendo, né? Tem risco aqui e eu preciso priorizar. Qual a forma, né? Ou como eu vou priorizar? Isso tem que estar documentado. Depois vai para a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. Aí aqui nós estamos falando de medição. Então eu preciso de agora entender quais são aqueles que eu vou medir, quais são aqueles que não tem como medir, né? Com base, inclusive, lá na referência da NR15. E eu preciso ter definido aqui qual é o tipo de exposição que os trabalhadores estão. É exposição sem proteção? Existe proteção, né, para os trabalhadores? Qual é o tempo de exposição? Né? Qual é a forma? É uma exposição permanente? É uma exposição temporária? Essa exposição é intermitente? Tudo isso eu preciso definir. Depois eu vou para a implementação de medidas de controle. E aí eu não posso só implementar medida. Uma medida, por exemplo, né, na etapa anterior, é a utilização de equipamento de proteção individual. Mas eu não posso somente fornecer a proteção individual. Eu tenho que garantir a sua eficácia, eu preciso de avaliar. Está sendo eficaz? Ah, necessariamente eu preciso de avaliar isso. Depois eu vou para uma próxima fase, né, a gente chama aí de quinta fase, que é monitoramento da exposição aos riscos. Eu preciso de acompanhar isso, eu preciso de medir de tempo em tempo. Eu tenho que ter periodicidade de acompanhamento disso. Para, por último, eu registrar e divulgar todos os dados levantados. Então, eu fui lá, disse que tinha ruído, né? Eu disse que a minha prioridade era reduzir a exposição, né, ao ruído, e reconheci que a exposição dos trabalhadores era necessária, a utilização de proteção individual, né, ou de proteção auditiva. Avaliei, inclusive, né, que a atenuação do ruído com o uso de protetor auditivo era eficaz. Estou dizendo que eu estou acompanhando, inclusive, o uso correto, né, da proteção auditiva. Eu tenho que registrar isso, né, por meio de treinamento do empregado. Eu tenho que dizer que a concentração de ruído está em X decibéis. Opa, isso é registro de dados. E, óbvio, eu preciso divulgar isso, seja por meio de memorando, treinamento, cartaz, mapa de risco, né? Seja lá qual for a forma, eu preciso de divulgar os resultados do trabalho para a turma. Beleza? Caminhando, então, né, para o finalmente aí da temática Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, nós falamos das responsabilidades. E aí, nos conceitos legais, nós vamos ter dois grupos de responsáveis em relação ao programa. O primeiro, o grupo de empresários, né? Ou conhecido legalmente aí por empregador, que tem por obrigação estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do programa como atividade permanente na empresa ou na sua instituição. Essa é a responsabilidade do empresário, né, do empregador. Ele garantir
a implementação do programa e o cumprimento de cada uma dessas etapas que nós passamos por elas aí, beleza? E o outro grupo, que é o grupo dos trabalhadores, e aí os empregados, os colaboradores, os trabalhadores, como queiram aí, eles vão ter três responsabilidades, basicamente. Sendo a primeira, colaborar e participar na implementação e execução do programa. A segunda, seguir as orientações recebidas, né, em treinamentos que fazem parte aí do conjunto de ações do programa. Terceira e última é informar, né, ao superior hierárquico a ocorrência, né, de qualquer situação que julgarmos ou julgarem, né, que possa implicar nos riscos de saúde aos trabalhadores ou às pessoas no ambiente de trabalho. Então, eu identifiquei qualquer condição de risco ou qualquer condição adversa que o programa não previu, necessariamente eu tenho por obrigação de informar. Tranquilos? Dúvidas, turma? Até aqui? Ou não? Espero que não. Se tiverem dúvidas, como sempre, né? Ou dúvidas surgirem depois, podem nos chamar. E a NR9, turma, ela traz 3 anexos que vale muito, né? A busca e a interpretação, que é o anexo 1, que fala de vibração, o anexo 2, que fala de benzeno, né? Impostos revendedores de combustíveis, e o anexo 3, que fala especificamente de calor. Então, a NR9, ela traz essas 3 referências muito para os conceitos de avaliação quantitativa, tá? Ou seja, aquela medição no ambiente de trabalho, que eu vou lá e meço para dizer qual é a concentração que os agentes se encontram no ambiente de trabalho. Beleza? Dúvidas, choros ou lamentações, sempre à disposição de vocês, seja aqui na aula, seja no grupo no WhatsApp, seja em e-mail, seja em ligação telefônica, seja em conectividade, em alguma forma de energia, mas estamos juntos, beleza? Se não tem dúvidas, turma, desejo a cada um de vocês aí um bom término de semana, um restante de semanas aí, de semanas, né? Um restante de dias aí, com muita paz, muita luz para cada um de vocês. Muito bom rever, tá? O nome da turminha aqui na tela, o Lucas, que tem a foto dele estampada aí no perfil. Muito, muito bom revê-los. E seguimos juntos. Se não tem dúvidas, se não tem nenhum choro ou nenhuma lamentação, desejo aí um bom término de noite e até semana que vem, se Deus quiser. Beleza? Um forte abraço e até breve. Valeu, chefe. Até semana que vem. Valeu, Edmilson. Até semana que vem.